Bom dia, igreja. Pode se sentar. Temos realmente aqui uma mensagem dos céus para nós essa manhã. Eu não ministro tanto quanto algumas pessoas dessa igreja, mas nos últimos tempos tenho tido a oportunidade de ministrar em várias celebrações. E acho que eu nunca senti tanto temor para ministrar uma mensagem quanto essa, que ela foi sendo construída dentro do meu coração, ao ponto que eu fui lendo e consultando ali cada versículo e relendo. É pelo poder mesmo, por algo que ela despertou em mim e por algo que ela vai despertar no seu coração. Que a minha oração foi desde o início da celebração, para que o nosso coração estivesse atento para esse despertar que essa mensagem vem nos convidar. É algo muito poderoso e é um presente muito lindo de Deus para nós essa manhã. Então eu espero que assim como eu me alimentei dessa mensagem, eu estou satisfeito e causou uma transformação interna, que essa transformação também alcance a sua vida, que você saia daqui manuseando muito bem o poder que Deus decidiu entregar para você através dessa mensagem. O tema da mensagem de hoje é a igreja que reproduz vida. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode abrir ela no livro do profeta Isaías, capítulo 60, a mensagem é baseada nesse texto. Profeta Isaías, a partir de 60. No livro de 1 Timóteo 3,15, tem o seguinte versículo ali no finalzinho. A casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Os Guinness tem uma frase também que nós vamos casar com esse versículo, que é assim: o cristianismo não é verdadeiro por causa dos seus resultados, ele dá resultado porque é verdadeiro. As duas afirmações, tanto a bíblica quanto a afirmação desse autor, têm uma coisa em comum. Nos revelam que a igreja, ela é a verdade. Não simplesmente um referencial ético. A igreja não é só um lugar onde você precisa criar os seus filhos ali naquele ambiente, para que eles tenham uma formação cultural boa. A igreja é o lugar que é a verdade e que pode transformar a realidade. A igreja é o lugar que contém a única verdade. A verdade que a igreja tem para te propor, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. A educação e a cultura não podem te apresentar a verdade que a igreja pode te apresentar, porque a educação e a cultura não têm no seu trono Deus vivo como fundamento. Deus, quando Ele criou a instituição, Ele não criou as empresas, Ele criou a igreja. Ele criou a igreja, e através da igreja, todas as outras coisas podem se tornar poderosas. Queria desafiar você, para que você coloque na sua vida a igreja como fonte principal, como a fonte de toda a verdade. Infelizmente, nós estamos num tempo que as pessoas gostam de ser céticos demais, gostam de duvidar das igrejas. Eu fui muito tempo assim. Estar hoje numa celebração do Randy Clark, você não tem ideia para mim qual que é o passo de fé que eu tive que dar. Alguém que não suportava ligar a televisão, ver um pastor pregando. Meu Deus do céu, eu tinha calafrio se eu visse qualquer tipo de cura na televisão ou qualquer tipo de pessoa evangelizando. Mas eu decidi de que a igreja, ela tem a palavra e ela é a verdade. E por essa decisão, hoje, quando eu olho, por menos explicação que eu possa dar aquilo, eu sei que Deus decidiu fazer, e de que é a verdade, mesmo que eu não explique. Partindo então desses princípios, a gente pode entender que a igreja, ela é a maior influenciadora da terra. E é mesmo. A Bíblia é o livro que mais influenciou a sociedade. Só para vocês terem uma ideia, todo país que não teve contato com a Bíblia, hoje é um país que está muito longe de ser países de terceiro mundo. Por exemplo, a Índia. Em toda a história da Índia, nunca a Índia teve contato com as escrituras sagradas, nem o Novo, nem o Velho Testamento. Por conta disso, a Índia não tem uma política social. Por causa disso, a Índia não tem leis de proteção à mulher, ou de proteção à criança, ou de proteção ao trabalhador. Porque ela não teve acesso, a Índia não tem, por exemplo, um pensamento nítido de direitos humanos. Está falando de um país onde o marido não vê problema nenhum colocar um pacote de 50 quilos nas costas da esposa para que ela carregue todos os dias. De um país que, apesar de ter um rio, não tem um tratamento de água e não tem uma canalização para que leve a água para a casa das pessoas. São as esposas que vão com um balde e ficam carregando aquele negócio nas costas. É um país que o marido não se propõe nem fazer um carrinho de mão para que a esposa carregue essas coisas. Porque eles não tiveram contato com uma escritura que transforma a realidade. Em contrapartida,
nós no Brasil, por exemplo, que tivemos contato, se você olhar por cima na legislação, nossos direitos civis, e ler o Antigo Testamento, você vai ver que as leis bíblicas são as leis do nosso país. Você não pode matar, pode? A Bíblia é simples, ela falava que não pode matar e você não pode matar hoje. Você não pode roubar. Algumas coisas dentro da nossa moral, dentro da nossa ética, vieram de princípios bíblicos, como por exemplo, não ficar cobiçando as coisas do outro. Isso está no nosso código ético, não é? Nosso coração, não ficar olhando para as coisas do outro, cobiçando a casa do próximo, a mulher do próximo, o dinheiro do próximo. Então, ter contato com a Bíblia, ter contato com a igreja do Deus vivo, transforma a realidade de um país inteiro, de uma nação, de uma geração. Por isso que o nosso esforço hoje é entender que, se nós estamos num ambiente de maior influência do mundo, nós precisamos entender que nós temos que ser pessoas influentes. Você tem que ser a pessoa que mais influencia no ambiente que você está vivendo. Porque você faz parte dessa igreja. Existem 7 áreas grandes de influência da sociedade, né, que nós demos o nome assim de 7 montes. O que é isso? São áreas que têm poder, têm uma capacidade de influenciar toda uma sociedade. Envolve pregar o evangelho? Sim. Por quê? Porque toda transformação vem primeiro com a redenção. A pessoa primeiro precisa aceitar Jesus, se entregar, e a partir daí, existe uma porta aberta para uma transformação total. Eu tenho certeza que a maior transformação da sua vida veio depois que você tomou a sua decisão por Jesus. Na verdade, a gente mal consegue explicar direito a nossa vida antes da nossa decisão por Jesus. E é interessante que até quando você vai para o Novo Testamento, a Bíblia também não fala muito sobre Jesus antes dos 30 anos dele. Os cientistas falam, o que Jesus fez até os 30 anos? A Bíblia não fala, começa a contar a partir do ministério. Isso indica talvez que a minha vida ela ganha influência, ganha força, depois do meu encontro com Jesus, depois que eu estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer, e antes não vale a pena nem contar. Se você parar para pensar, talvez a sua vida seja a mesma coisa. Antes do seu encontro com Jesus, de repente não vale a pena nem contar, mas depois do meu encontro com Jesus, vale a pena cada testemunho. Vale a pena cada palavra, vale a pena cada momento, vale a pena o tempo. O tempo passou a fazer mais sentido para você. E essas áreas de impacto que nós estamos chamando de montes, são montes que nós devemos conquistar, para levar também o trono de Deus, que já é na igreja, para também ser o trono nesse lugar. Quais são esses montes? É a arte, o entretenimento, mídia, a comunicação, o governo e a política, a economia e o negócio, a educação e a ciência, a família, igreja e religião. Está aí no seu esboço, você pode olhar com mais atenção, até para que isso entre no seu radar de oração. Você precisa entender que existe um propósito de Deus para a sua vida, e o propósito de Deus está vinculado em você reinar em uma dessas áreas. Você tem que entender, Deus, na onde é que é o meu ministério principal. Iniciamos aí há menos de um mês o ministério, por exemplo, de capelania escolar. O pastor Sérgio lançou a palavra profética, que nós ganharíamos esse monte também, o da educação. Nem eu imaginava que uma escola de adolescentes seria tão aberta, uma conversa cristã, como está sendo. Eles fazem filas na porta dos aconselhadores. Eles reclamam porque a gente tem que ir embora, porque a escola vai fechar, e a gente não pode mais atender nenhum. A gente tem que remarcar, e eles reclamam, mas é só mais um, não tem como. Eu não consigo fazer um atendimento em 15 minutos. Eu não posso segurar um adolescente aqui até 1h da manhã, então eu preciso ir embora, eu volto amanhã cedo fazer esse atendimento. Eles estão sedentos. O problema em conquistar o monte da educação não está que aquele monte, não tem uma barreira em torno desse monte que ele se torne inacessível. A realidade é que nós não queremos caminhar até lá. Se você faz um paralelo com o Antigo Testamento, o povo de Moisés não conseguiu conquistar a terra porque simplesmente eles não queriam ir até lá, eles não queriam enfrentar as batalhas. Estava disponível para eles. Josué estava disponível, não, nós vamos até lá, nós vamos enfrentar isso e Deus vai nos dar a vitória. Então todos esses montes, eles estão abertos para que você possa colocar um trono de Deus ali. E você é que vai ser a pessoa que vai levar esse trono, você que vai abrir as portas. Talvez você trabalhe numa multinacional e você tem que fazer da economia daquela empresa, que se torne algo que revele a glória de Deus. Como o pastor Sérgio falou, a luz de Deus vai bater naquela empresa e vai refletir, porque existe um diamante ali. Esse diamante está fundando um trono para Deus se sentar naquele lugar. Nós vamos conseguir, talvez nunca, nessa geração,
Porque nós sabemos que as gerações elas vão construindo as coisas. Nós estamos hoje colhendo frutos de gerações passadas. E nós vamos construir pontes para gerações futuras. Se nós não conseguimos pegar todos esses montes e transformar eles 100% em algo dominado por Deus, no mínimo nós teremos pessoas influentes em todos esses montes, pessoas que liderem todos esses montes. Essa ideia de monte veio uma palavra de Deus para 2 homens, né? O Bill Bright, da Cruzada Estudantil, e Lauren Cunningham, da Jocum. Eles se encontraram e eles receberam a mesma mensagem, com esse foco, que a cultura estava estabelecida sobre 7 montes da sociedade. Esses montes eram modeladores da mentalidade, formadores de opinião. Eram 7 áreas de influência. Então, 2 homens de Deus receberam de Deus a mesma revelação. E a partir daí, muitas igrejas estão caminhando em torno de focar o seu ministério para poder conquistar esses montes. Pastor Bill Johnson, ele disse assim, que a ênfase em montes da influência na sociedade tem fortalecido o compromisso para ver cada cristão como um ministro no sentido total da palavra. Com isso em mente, cada esfera é um lugar no qual ansiamos ver a natureza do céu materializada em termos práticos. Isso deu força à nossa comissão, assim na terra como no céu. Ele está falando assim, olha, que por eu perceber que existem 7 montes para eu conquistar, além do monte que é a igreja, eu posso falar para a igreja, ei igreja, você não precisa estar aqui para realizar o seu grande propósito de vida. É possível você realizar um grande propósito e revelar a Deus com uma expressão grandiosa no seu lugar de trabalho, no seu lugar de estudo, no seu lugar de influência. É possível você revelar a Deus usando mídias sociais. O seu Facebook pode se transformar num púlpito mais poderoso que esse. Eu creio. Porque existem algumas mensagens que você lê e transformam o seu dia, como existem outras que você lê e detonam o seu dia. Não sei se você já teve o desprazer de ver no Facebook, por exemplo, uma despedida de um suicida. Eu tive esse desprazer um dia desse, de ver um adolescente se despedindo pelas redes sociais e executando aquilo que ele prometeu um dia depois, se matando. A sua rede social pode influenciar para a vida ou pode influenciar para a morte. O que não pode acontecer é ela não influenciar para nada. Ela não pode ser uma revista de publicidade. Falo isso muito com a juventude. O seu Facebook ele não pode ser uma revista eletrônica de publicidade. O seu Facebook ele tem que ser um altar. E a partir dali você tem que influenciar as pessoas para o bem. Não pode ser um lugar que você posta fotos comendo pizza, fotos na praia, fotos passeando, fotos vestindo roupa legal no espelho. Isso é muito pouco para algo que Deus deu na sua mão com tamanho poder. Ele não deu isso para os discípulos. Eles, para pregar, eles tinham que ir caminhando em vários lugares, passar meses e meses, viajando, com mala, sem nada, sujando o pé, para que eles pudessem falar Jesus para uma pessoa. Para você, Jesus deu o Facebook, internet, banda larga, Ele te deu Wi-Fi, de graça, em muitos lugares, para que você pudesse fazer das suas redes sociais lugares onde você vai poder dominar esse monte. Você já pensou se todo cristão do mundo decidisse usar todos os meios de comunicação para revelar a glória de Deus de maneira amorosa e apaixonada? A igreja de Cristo, então, ela é agente de transformação da sociedade. Por quê? Abra aí comigo a sua Bíblia, em Isaías 60. Vou ler aqui versículo 1, 2 e o versículo 3, que já está no seu esboço, que diz assim. Versículo 1. Levante-se e refuja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Meu Deus, palavra. A Bíblia está falando assim, ei, olha aqui, fica em pé agora, em nome de Jesus, levante-se, porque sobre você existe um poder e uma glória de Deus, e essa luz está sobre você, e a escuridão está conseguindo ver essa luz, e a escuridão está sendo dissipada, porque você tem uma luz. Se você não consegue se sediar por causa disso, eu não sei mais o que pode se sediar. A Bíblia está falando, ei, eu decidi lançar toda a minha luz sobre você. Você estava nas trevas, no mundo de trevas, mas Deus decidiu pegar um holofote gigantesco e colocar na sua face. E aí a sua face pode brilhar, e aí a sua vida pode brilhar. E no meio da escuridão, qualquer coisa que esteja embaixo do holofote, ela se torna evidente. A nossa responsabilidade é o que eu estou fazendo com essa evidência. Porque no mundo de trevas, só aquilo que tem luz é visto.
Se aquilo que tem luz está sendo visto, você está sendo visto. E se você está sendo visto, no que você está influenciando? A igreja, ela é o agente de transformação. A igreja, ela tem um holofote sobre todos os crentes. E anota aí no seu esboço, muito importante. A igreja, ela expõe a luz de Cristo. Versículo 3. As nações virão a sua luz e os reis o fulgor do seu alvorecer. Por causa da luz de Cristo que está sobre você, por causa do holofote de Deus que está sobre a sua vida, o mundo todo vai ver essa luz. É muito interessante porque, quando eu li esse versículo, eu já logo conectei no versículo do Novo Testamento que fala que a sombra de Pedro curava. E aí, de maneira muito simples, eu percebi, ele tinha sombra, porque tinha uma luz sobre ele. A cura não era por causa da sombra, a cura era por causa do holofote que estava sobre a vida dele. Eu não creio que a sombra em si tenha propriedades que curam. Na verdade, a sombra, ela nem existe, porque ninguém conseguiu pegar a sombra e estudar a sombra. Não existe um estudo científico sobre a sombra, porque você não tem como captar ela, não tem como colocar ela num telescópio, não tem como colocar ela no microscópio, não tem como, ela não é material que dê para ser estudado. Mas a luz é. A luz é o material que você pode, inclusive, tocar. Quer fazer uma experiência? Se você ficar aqui 15 minutos com essa luz na sua cara, você vai sentir calor. Essa luz esquenta, mas a escuridão não esfria. A luz em si, ela revela. A escuridão, ela só esconde. Se Deus, Ele está expondo para nós, que Ele decidiu nos fazer iluminados. Ele decidiu iluminar essa igreja. E Ele decidiu fazer com que a luz de Cristo fosse exposta através de você. Isso tem um nome na nossa cultura, se chama responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de fazer aparecer essa luz em todo tempo. As nações virão a sua luz e o fulgor do seu alvorecer. Todo mundo vai ver a luz de Cristo brilhando sobre você. E luz aqui vai muito mais do que essa luz. Segundo o dicionário bíblico Strong's, a palavra luz significa luminosidade, lâmpada, mas também significa Javé como luz de Israel. A palavra luz aqui não está falando sobre apenas Deus te colocando evidência. Está falando em Deus estando sobre você, para que você fique evidente. É diferente. É diferente em Deus exaltar alguém do que Deus estar com alguém para que essa pessoa apareça. É diferente. A nossa oração não é para que você simplesmente apareça, mas é por causa da presença de Deus em você, você se torna evidente. Mais para frente nós vimos que no Novo Testamento, a luz é o próprio Jesus. Olha só que interessante. Nós temos uma ideia de que as pessoas que estão dentro de um túnel escuro, o que guia elas é a luz no fim do túnel. Não é verdade? Quando a luz de Cristo é acesa no ambiente das trevas, você se torna o guia das nações. As pessoas, como Paulo fala, elas estão no escuro, elas estão tateando, elas estão tentando encontrar Deus em algum lugar. Mas se você for o foco de luz, as pessoas não vão mais precisar ficar perdidas no escuro tropeçando. Elas vão poder olhar para você. Elas vão poder se guiar. Talvez seja por isso que Paulo fala e afirma que, olha, você pode me imitar porque eu sou imitador de Cristo. Estamos juntos. Se você me imitar, você vai facinho para o céu. Você pode falar isso para alguém? Ei, você pode me imitar. Está com dificuldade em entender a Bíblia, então começa me imitando. Que estou indo para o lugar certo, você vai comigo. Essa é a nossa responsabilidade, por termos luz sobre as nossas vidas. Em Mateus 5, 14, o próprio Jesus vem falar da questão de nós sermos a luz do mundo. Ele vem fazer o paralelo assim: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca ela debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Nós não podemos sabotar a luz de Deus sobre nossas vidas. A igreja é um dos montes de influência social. Nós temos mais 6 montes para dominarmos. Nós não podemos ficar enfiados dentro da igreja. Nós precisamos ir até esses montes, levar a luz para esses montes também. Nós não podemos sabotar o que Deus está fazendo conosco. Querido, a igreja, ela praticamente tem luz própria, porque ela foi o fundamento que o próprio Deus fez na terra. Ele nunca vai abandonar a igreja. Nunca vai abandonar. Ele prometeu que habitaria ali, a glória dele vai se manifestar aqui. A questão é que
quando você sai, Ele quer que a glória dEle também se manifeste fora daqui. O que foi ministrado muito forte no meu coração essa semana foi uma frase de Eric Johnson, que ele disse que nós devemos parar de sabotar os nossos relacionamentos por causa do nosso ministério. Ele estava em outras palavras querendo dizer assim: eu tenho que parar de sabotar o meu almoço de família por causa da igreja, porque talvez a minha família não seja cristã. É muito mais importante eu doar 1 hora e meia para eles e poder ser luz na casa que está coberta pela escuridão do que aqui. Não estou falando para você que você tem que faltar nos cultos, nem que você tem que ficar mandando mensagens para o seu líder de ministério falando: não vou hoje porque foi convidado para o almoço. Eu estou falando que tem que ter uma intenção no seu coração de passar tempo com quem não aceitou Jesus ainda. Tem que ter uma intenção no seu coração de marcar cafés da manhã, marcar almoços, ou marcar futebol, ou marcar, sei lá, uma pizzaria com pessoas que não são da igreja. Você foi alcançado porque um crente chegou até você. E como é que você acha que vai alcançar pessoas que não são crentes? Não é vivendo rodeado de crente, você precisa estar no meio das pessoas que não aceitaram Jesus. Não tem como você oferecer água para quem já está com a garrafa cheia. Você tem que oferecer para quem está sedento. Segundo ponto, anota aí no seu esboço. A Igreja de Cristo, ela é agente de transformação na sociedade, porque ela consolida a cultura do discipulado. Versículo 4 diz assim, de Isaías 60: olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você, e de longe vê os seus filhos e as suas filhas vêm carregadas no colo. A igreja é o lugar onde nós carregamos os nossos filhos no colo. Talvez o exemplo que você tenha mais perfeito disso é aqueles chinesinhos que você vê no centro que fica carregando as crianças num negócio que parece um lençol. Eu chamo aquilo de bebê canguru, não sei se tem outro nome. Mas fica carregando. Só que não carrega só recém-nascido. Eu já vi crianças de 5 anos naquele negócio, nas costas do pai. E é um paralelo com o nosso discipulado. Nós carregaremos os nossos filhos até que eles tenham condições de andar sozinhos sem se machucarem. Até que eles tenham a maturidade. O pai só para de carregar aquela criança quando ela fica realmente muito gorda e muito pesada. O discipulado tem esse princípio. Eu não termino o discipulado no lugar que eu escolho, mas é no lugar que o discípulo pode ser liberado. Eu crio pessoas fortes para que elas também deem colo para outras pessoas no futuro. Eu não posso parar de discipular alguém enquanto ele é um bebê espiritual, porque bebê espiritual não consegue discipular ninguém. Eu paro de discipular pessoas quando elas estão maduras espiritualmente, porque aí elas se tornam multiplicadores de discípulos. A igreja, ela precisa ser esse ambiente. Nós temos que ser mais tolerantes com as pessoas quando elas estão dentro da igreja, porque nós somos mais tolerantes depois que elas saem. Sabe uma coisa que me incomoda? A pessoa peca na igreja. Pecar é pecado, é verdade. Pecar é pecado. Só que, quando a pessoa está dentro do seu ciclo de igreja e ela peca, você detona a vida dela. Você praticamente abre a porta da igreja e chuta ela para fora. Aí depois você fica falando com o Ministério de Missões: mas tem um irmão lá, vamos lá, ele está desviado. Mas por que raio você tratou ele tão mal quando ele pecou dentro da igreja? Por que você não foi lá, não amou, não abraçou, falou: vem aqui, vamos cuidar disso junto? Mas não, olha para ele, como é que você foi capaz de fazer isso? Você não escutou a pregação, o seu líder de célula não falou, você não está indo na célula, como é que você é tão burro? Mas é a terceira vez que você faz esse negócio. Aí você está pegando a pessoa aí, ó, manda ela para longe, e não se dá nenhum trabalho em ir atrás, fica falando para a gente ir atrás depois. O discipulado cuida das pessoas perto. O que vai buscar as pessoas fora é missões. Fora da igreja nós estamos buscando aqueles que nunca tiveram contato com Deus. Porque as pessoas que já tiveram contato com Deus, é responsabilidade nossa manter ela no nosso colo, para que nós possamos cuidar, tratar, sarar as feridas. E as nações, elas vão ver isso acontecendo nessa igreja. Talvez você olhe: não, mas aquela igreja tem muito fofoqueiro. Tem mesmo. Porque a igreja é o ambiente das pessoas que estão doentes e buscam cura. E os discipuladores são os médicos que estão tratando essa pessoa. Você pode ser médico nessa igreja, você não precisa ser um doente, amém? A igreja que transforma a sociedade tem uma cultura de discipulado solidificada, que produz autonomia e honra a todos. Sua abordagem compõe um ambiente e um princípio de crescimento. A igreja que discipula, ela tem conteúdo bíblico sólido, ela é criativa, ela é prática, ela tem discipulado ensina a paternidade, ela tem uma rede de cuidado coletivos como o célula, ela tem um ciclo contínuo de preparo de novos líderes, de envio, casas de paz, guardiões. Nós precisamos receber as pessoas que vêm por esses meios,
Falar assim, filho, eu quero te carregar no colo. Existem pessoas que precisam ser carregadas mesmo. Em outros ambientes isso é muito chato. Se você faz faculdade, eu tenho certeza que você detesta carregar pessoas nas costas nos trabalhos. É ruim. A pessoa que monta ali não faz nada, nem digita, não se dá o trabalho, nem te deu o trabalho que você fez. Não é ruim? Mas nós somos contra a cultura. Nessa igreja nós não temos dificuldade em colocar as pessoas na costa e falar, se você não está conseguindo, vem no vácuo comigo. Uma hora você vai entender esse negócio. Vou te levar até você se formar, mas eu vou te levar. Ponto 3, anota aí no seu esboço. A igreja de Cristo é agente de transformação da sociedade porque ela contagia pela paz e pela alegria. Versículo 5 diz assim, então, o verás e ficarás radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria. Versículo 17, finalzinho, diz assim, farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exaustores. A versão NVI diz assim, farei da paz o seu dominador e da justiça o seu governador. Sabe o que isso quer dizer, querido? Primeiro que a gente percebe que no Antigo Testamento duas palavras eram carregadas pela cultura judaica, que era paz e guerra. É difícil para alguém que fazia tanta guerra falar que a paz iria ser um governador ou a paz seria o rei de todo aquele território. Mas era uma realidade sendo prometida por Deus em tempos de guerra. Quem se acostuma com o ambiente de guerra tem dificuldade em entender o ambiente da paz. As pessoas que estão acostumadas com conflitos, quando acordam de manhã bem, falam assim, está rindo agora porque à tarde vai chorar. A pessoa está tão acostumada com o ambiente do conflito que ela não pensa na possibilidade de simplesmente o conflito ser extinto da vida dela e a paz reinar. Então assim, se você já viu essa cultura hoje, nós nem estamos num país com guerra declarada. É claro que no nosso país tem vários focos de guerra. Se você começar a ver as taxas de homicídio, você vai ver que morre mais jovem aqui do que na guerra lá do Iraque. Só que nós temos ambientes pacíficos. E mesmo assim nós temos essa mentalidade escravizadora. Agora imagina para um povo que estava no meio da guerra, no meio de sofrimento. É um tanto quanto contraditório Deus ficar falando de paz. Só que a paz, ela não é um conceito de ter uma sociedade simplesmente, não é a ausência de conflito. A paz é a presença de Deus. É diferente. Olha só que interessante. No Novo Testamento, Jesus ele é ungido com óleo de alegria, Hebreus 1:9. A sua missão engloba nos dar paz e alegria completa, João 17:3. Em contrapartida, isso informa que o Espírito Santo produz em nós o seu fruto, e uma das facetas desse fruto é a alegria. Sabe o que isso quer dizer? Que no Velho Testamento, Deus estava derramando uma unção de paz, de alegria. No Novo Testamento está sendo derramado de novo. Nós temos uma unção dobrada para ter paz e alegria. Nós não temos motivos para estarmos tristes e deprimidos, porque Deus ele derramou sobre nós alegria, o Espírito Santo é alegria. E paz, a palavra paz é a palavra shalom. Olha só que interessante. Shalom significa muito mais do que apenas paz com uma ausência de conflito. Ela também significa completude, saúde, bem-estar, totalidade de paz, prosperidade, tranquilidade, contentamento, amizade, quando se refere a relações humanas, também com relação a Deus. Essa palavra, ela nos traz o significado de uma paz que provém da aliança que Deus fez conosco. Então nós estamos falando de uma paz que é a própria presença de Deus. Se é uma paz que provém de uma aliança, é a paz que provém de uma associação que Deus quis fazer com a gente. A paz é uma pessoa. O Novo Testamento fala para os discípulos chegarem numa casa e fala, a paz esteja nessa casa. Em outras palavras, Jesus está ordenando aos discípulos, cheguem numa casa e falem assim, que o Espírito Santo habite aqui. Se eles não quiserem, o Espírito vai voltar com vocês. Mas se eles quiserem, o Espírito Santo repousará sobre aquela casa. E vai ficar habitando ali. Vai ficar habitando ali. A concepção de paz que Deus está nos ensinando hoje é isso. É uma paz que não tem nada a ver com ter dinheiro no banco. É uma paz que não tem nada a ver em ter a saúde perfeita. É uma paz que não tem nada a ver em ter as vitórias que você está pensando. Mas é uma paz em você ter a concepção exata de que o Espírito Santo de Deus está com você
em você, sobre você o tempo todo. Amém? Que revelação que Deus tem nos dado. Em Romanos 14, 17, versículo que eu gosto muito, tanto que ele está colado na minha geladeira. Se for em casa, na minha geladeira, tem esse versículo na geladeira, colado. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. O reino dos céus não é as coisas materiais que eu tenho. O reino dos céus é a justiça. O reino dos céus é a paz, é a presença de Deus. E é a alegria do Espírito Santo. Isso quer dizer que o reino da paz, o reino dos céus, ele pode invadir a minha casa fácil. Porque são coisas que eu posso ter na minha casa com tranquilidade. A minha casa pode ter justiça, a minha casa pode ter paz, e a minha casa pode ser um ambiente de alegria o tempo todo. Então a minha casa pode ser o reino dos céus. Você não precisa esperar morrer para ir para o céu. Você pode agora já trazer os céus para a sua casa. Se você permitir que o Espírito Santo de Deus também fique ali. Amém? Ponto 4, anota aí no seu esboço. A igreja de Cristo é agente de transformação da sociedade, porque ela investe os seus recursos com sabedoria. Verso 5 e verso 7, só o finalzinho diz assim: e vocês virão as riquezas das nações. Verso 7, e adornarei o meu glorioso templo. Algo precisa entrar na nossa teologia definitivamente. Deus é um bom pai, e Deus tem um coração disposto em abençoar. Tudo que você faz por esforço próprio pode te dar algumas riquezas. Mas Deus está falando, ei, aonde estiver a minha presença, as nações e o povo todo que vive na escuridão vai começar a trazer para você as riquezas desse mundo. Eu não preciso ir atrás das riquezas. As riquezas vão ter que vir atrás de mim se elas quiserem ser abençoadas. Eu não sou abençoado porque eu tenho recurso financeiro. É o dinheiro que é abençoado na minha mão porque eu sou abençoado. Sabe por que Deus, Ele enche de prosperidade as pessoas que têm um coração agradável a Ele? Porque ela sabe que se você tiver compromisso com o reino, o dinheiro na sua mão vai ser combustível para o crescimento do reino, como o finalzinho do versículo 17. E você vai usar esses recursos que as nações vão trazer para adornar a minha casa. Você vai usar o recurso que vai cair na sua conta bancária para a expansão do reino. Você vai usar o recurso extra que caiu nesse mês para quando você vê um comercial como aquele Médicos Sem Fronteiras, você não ficar passivo. Vendo aquelas pessoas sofrerem, aqueles médicos ganhariam dinheiro em qualquer outro país, fazendo um trabalho que você não pode fazer, mas que você pode financiar. O recurso a mais na sua conta bancária é para que você deposite na conta bancária da ABAP. Para que a ABAP possa fazer aquilo que eu não posso fazer, porque eu não tenho condições de atender 200 famílias. Mas a ABAP pode ter condições de atender 2.000 famílias, se eu decidir abençoar. O recurso na mão de um filho de Deus, ele é combustível para que o reino do céu se expanda. O recurso na mão de um filho de Deus é uma dinamite para que exploda no mundo todo. As pessoas veem a generosidade. As pessoas veem. Ponto 5. Nota aí no seu esboço. A igreja de Cristo é agente de transformação, porque ela persevera diante das perseguições. Versículo 14 diz assim: os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que desprezam se curvarão aos seus pés e chamarão a cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Sião é a referência de igreja no Antigo Testamento. Todas as vezes que você ver essa palavra, Sião, está falando da igreja. Porque a igreja é o lugar onde Deus decidiu habitar, a igreja é o lugar onde a glória dele se manifesta. É a igreja de Deus. Nós somos a Sião de Deus hoje. E esse texto está falando muito claramente: todos os que desprezam se curvarão aos seus pés e chamarão a cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Todas as vezes que você decidir dominar um monte, ou economia, ou o monte da educação, ou o monte da política, você acha que Satanás vai ficar parado? Não, ele vai se levantar contra. E ele vai para cima de você babando. Ele vai para detonar, ele não brinca de ser diabo. O diabo, quando ele está encapetado, ele não está de brincadeira. Ele não dorme até mais tarde, e ele não vai assistir televisão mais cedo. Ele não está preocupado com seriados. A preocupação dele é quantas pessoas ele consegue matar hoje, e quantos sonhos ele consegue matar hoje.
Satanás é que cegou, nós acabamos de ler em 2 Coríntios, ele cegou as pessoas desse mundo, porque elas estão na escuridão, para que elas não vejam a luz. Existem pessoas que um farol pode acender na cara dela, mas ela está cega, ela não vai ter a percepção da luz. Ela não vai ter. O meu papel e o seu papel é tirar a cegueira das pessoas, e não é a cegueira física, porque a cegueira física ela não é mais problemática do que uma cegueira espiritual, do que as pessoas todos os dias vê milagres e ela não definir como milagre. A pessoa achar que é a ciência. Outro dia eu vi uma foto no WhatsApp, alguém me mandou, não sei se a pessoa mandou errado, porque eu não conheço o número, mas ela mandou uma pessoa sem as pernas com prótese, falando assim, Deus não deu pernas para esse homem, mas a ciência deu. A pessoa não consegue nem pensar, parar para pensar que quem deu a inspiração e quem pôde dar a inteligência para o cara inventar aquilo foi o próprio Deus. As pessoas só precisam de próteses para andar, porque a gente está com uma fé muito pequena para fazer as pernas crescerem. Porque Deus, Ele ama pessoas. Se a igreja não está fazendo, Ele vai achar outros meios para fazer. Se nós não estamos dominando o monte da política, existem pessoas que têm boas intenções dominando por nós. Tem lugares que existem pessoas éticas, pessoas cheias de caráter dominando, mas era para ter ali um cristão. A pessoa está ali porque nós não estamos, porque nós não queremos, nós não queremos nos envolver com política. Você não se envolve com política agora, mas aí depois tem que se envolver com impeachment. Por que já não vota direito agora? Aí você não vai mais precisar domingo sair marchando pelas ruas. Você vai poder passar 4 anos de boa na sua casa, tendo um líder que realmente te representa. Nos últimos dias, Isaías 2:2, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas e todas as nações correrão até ele. Esse texto está falando assim que nos últimos dias a igreja do Senhor vai ser estabelecida como a instituição principal, e todas as nações e todas as pessoas vão vir correndo para cá. Quando nós profetizamos 5.000 pessoas no primavera, nós não estamos lançando uma profecia nova, nós estamos reafirmando uma profecia que já foi dada, que vai ter um dia que as multidões vão invadir esse lugar, porque isso aqui vai ser um farol para a Zona Leste, elas vão perceber que aqui existe a presença de Deus, elas vão perceber que você está aqui, que você está exalando a presença de Deus o tempo todo. Você precisa ser inundado pela presença de Deus, você precisa ter a consciência que você tem uma identidade, e essa identidade te faz filho, e por você ser filho, você tem luz, e essa luz vem de Deus, e essa luz, ela pode invadir casas de pessoas, ela pode invadir cidades, e essa luz pode transformar realidades. Não é você, é a luz que está sobre você. Você tem que ter noção de que você está numa guerra espiritual, você não pode dormir no ponto. Você não pode mais se permitir com uma luz sobre a sua cabeça, e acordar de manhã e não orar, e não entregar o seu dia ao Senhor. Você não pode se permitir em nenhum momento passar um dia inteiro sem se conectar com a realidade do céu, sem se satisfazer com uma boa leitura bíblica, nem que seja um versículo. Porque se você decide não trabalhar naquele dia, Satanás ele já bateu o ponto dele, ele está trabalhando. Pessoas estão morrendo, pessoas estão se distanciando, porque nós estamos orando por dias de folga. Sabe qual que é o seu tempo de descanso? É agora. Você está descansando, você está sentado. O que você faria se você estivesse em casa descansando? Você estaria sentado no sofá, assistindo um programa de televisão talvez. O que você está fazendo aqui? Você está sentado, assistindo uma pregação, está descansando. Está descansando. O seu tempo de descanso tem que ser o tempo que você passa na presença de Deus. O seu tempo de descanso é o tempo que você está exposto à glória de Deus. Esse é o seu tempo de descanso. Sabe qual que é o seu tempo de trabalho? É quando você está trabalhando mesmo. O seu tempo de trabalho é quando você está fora da presença de Deus. Porque quando você está fora do holofote, tudo que você faz vai precisar de mais esforço. Vai te cansar. Quando você não está conectado com Deus, trabalhar cansa. Quando você não está conectado com Deus, fazer trabalho voluntário cansa. Quando você está conectado com Deus, vir para a igreja cansa. Cansa, você tem uma coceira aí, você quer ir embora logo. É porque não foi conectado. E aí você olha para a pessoa que tem um holofote do lado. Deixa eu falar uma verdade para você. O holofote de Deus, ele fica parado sobre a igreja. Eu não peço para Deus colocar a luz dele sobre mim. Eu vou até onde a luz está. E eu fico ali embaixo. É uma decisão. Não é aleatório, não é uma coisa que acontece de repente. É uma decisão. Ali tem a luz, ali tem a presença. Eu vou até lá. Eu vou ficar exposto àquela presença
Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não saiba como, eu vou ficar exposto àquilo. Em Mateus 16, versículos 17, Jesus ele nos fala assim, da força que tem essa igreja com a presença. Quando ele diz para Pedro, Pedro, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Jesus está falando assim, Pedro, você é a rocha, você é uma parte poderosa que eu escolhi para esse ministério. E você está sendo fincado em mim, porque eu sou o seu alicerce. Filho, você está num alicerce muito solidificado, chamado Jesus. E por causa disso, nem o inferno vai poder prevalecer contra as suas ações. É por isso que Satanás não para de trabalhar, porque ele sabe que se você começar, o inferno vai ser derrotado. Então o que ele faz? Te impede de começar. Te dá preguiça, te dá apatia espiritual. Você vem, se alimenta de uma palavra como essa. Ah, mas não é para mim, é para o outro que está há mais tempo. Não, a igreja é isso. Sim, a igreja é isso. Quando eu falo igreja, eu estou falando que você é isso. Eu estou falando que você é a fonte poderosa que Deus criou na terra para que o mundo todo fosse transformado. Para de olhar para as mazelas da sociedade e falar, Deus, você não vai fazer nada. Deus, Ele já fez, Ele fez você. Fez você forte, saudável. Deus, Ele já deu a solução para o mundo. Eu sou a solução do mundo. Você é a solução do mundo. Você só precisa começar a trabalhar. Você já foi promovido. Você precisa ir e bater o seu ponto. E penúltimo ponto. A igreja de Cristo é agente de transformação da sociedade, porque ela foca na agenda dos céus. O sol não será mais a luz do dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. Tem duas coisas definidas sobre você, que você foi feito para a grande comissão, que você foi feito para o grande mandamento. Esse texto está falando assim, olha, você não precisa mais das coisas humanas, das coisas naturais para trabalhar. Agora tem uma luz constante sobre você, e essa luz não está vinculada a coisas naturais, está vinculada às coisas sobrenaturais. Deus está te dando poder para que você possa habitar na presença dEle e estar inundado pela presença dEle todos os dias da sua vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do mês. Você pode. A agenda dos céus é mais importante que a sua agenda. Busque primeiro o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Se você buscar incessantemente o ambiente da presença e aquilo que Deus deseja fazer, você vai ter sabedoria e discernimento para tomar as decisões em todas as áreas de sua vida. O que condiciona as suas decisões, o seu reinado, é a agenda dos céus. E quando nós falamos de reinar, não estou falando que você tem que estar superior às pessoas. A unção de reino que nós temos é assim, eu sou rei porque eu sou filho de um rei, mas eu sou eu sou um príncipe com coração de servo. Estou aqui para servir, estou aqui para entregar as coisas para as pessoas. Esta é a concepção de reinado. Reis com coração de servo. Isso é o que eu e você somos. E sétimo ponto. Influencia pelo seu potencial. A igreja de Cristo, ela é o poder de influência, de transformação do mundo, porque ela influencia pelo seu potencial. Qual é o potencial da igreja? Versículo 22. O mais pequenino se tornará 1000, e o menor será uma nação poderosa. Aquela pessoa que você fala, essa pessoa não pode nem ser líder de célula, ela pode multiplicar a célula dela em 1000. A pessoa que você fala, ninguém pede oração para essa pessoa, pode ser poderoso, pode ser poderoso. As orações que mais causam transformação na nossa vida são as orações de segundos. Falei isso no Eleve ontem. A oração que parece que mais te conecta com Deus é aquela que você fecha os seus olhos, ou com os olhos abertos mesmo, fala assim, Deus, eu não aguento mais. Pronto, é uma frase. Aí a oração causou impacto. A oração que move os céus. Não precisa ter texto. Não precisa ter uma palavra bem elaborada. Talvez a oração mais poderosa venha da pessoa menos importante para você. E Deus, Ele gosta de brincar disso. Ele gosta de fazer que os insignificantes aos nossos olhos sejam os mais influenciadores dessa terra. A sua pergunta deve ser, Pai,
qual desses 7 montes o Senhor me deu? Qual é o monte que eu vou conquistar? Porque tenha certeza, você foi feito para conquistar um desses montes. Você é único. E Deus, Ele quer multiplicar em você todos os recursos. Foi assim com um servo bom e fiel, que Ele deu 5 talentos e o servo voltou com 10 talentos. Deus, Ele te deu talentos. Se você decidir ir em direção a um monte para conquistá-los, você não vai conquistar só um monte, mas você vai conquistar logo um vale inteiro. Um vale inteiro. Você está pronto para começar? Para ser agente de transformação deste mundo? Para refletir a luz de Cristo? Para pastorear a vida? Para contagiar com paz e com alegria? Para investir os seus recursos com sabedoria? Para suportar as perseguições? Você precisa fazer uma ótima gestão da sua influência. Uma coisa muito interessante que você precisa perceber é que você já tem vitória em Cristo. Você já tem. A Bíblia já prometeu isso para você. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você já tem vitória. A melhor coisa que pode te acontecer é que você morra pelo seu propósito. A melhor coisa que pode acontecer é de você ir para o céu amanhã. Se existe uma promessa que você vai para o céu, como é que a morte pode te influenciar? Como é que a morte pode te colocar medo? Não tem como. Não tem como você ser ameaçado com a morte mais. Não tem como a pessoa falar: não, mas você vai lá, você pode morrer. Não, é o melhor que pode me acontecer então. É eu morrer e ver a glória. Porque agora eu tento buscar e acessar o céu. Em algumas situações, se eu morrer, eu vou para lá de vez. Aí pronto. Aí eu não preciso mais trabalhar, a rua é de ouro. Olha só como é importante você ter consciência do que Deus já te prometeu. Você já foi feito vitorioso. Você não precisa mais se preocupar com essas coisas. A sua preocupação é em terminar o seu propósito. A banda pode subir, a gente já está caminhando para o final. Isaías 42, versículo 6 diz assim: eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Eu segurei firme a sua mão e o guardarei, e farei de você o mediador para o povo e a luz para os gentios, para abrir os olhos do cego, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Isaías 60, finalzinho do versículo 20, diz assim: o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão fim. Versículo 21. Você agora está plantado, e você é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. Essa é a promessa, e essa é a sua identidade a partir de agora. A promessa de Deus: a minha luz estará com você para sempre. Nunca mais você vai acordar e ter a sensação que a presença de Deus se foi, porque não vai. É uma mentira de Satanás. Uma vez que você tenha recebido o Espírito Santo, uma vez que você tenha recebido Jesus, Ele vai estar ali para sempre com você. Por mais que você o entristeça, por mais que você peque, por mais que você corra, Ele sempre vai estar ao seu lado. E agora você foi plantado. Você foi plantado para que você possa crescer, para que você possa renovar as nações. Tudo isso que eu te falei tem um ponto de partida. O ponto de partida para você experimentar isso, para você experimentar esse versículo de Isaías 42, versículo 6. Segurarei firme a sua mão e o guardarei e farei de você um mediador. Você precisa querer segurar a mão de Jesus. E é essa a oportunidade que você tem essa manhã de falar: Jesus, eu quero segurar a sua mão. Como um filho, eu quero entregar a minha vida para um bom pai. Eu quero hoje me tornar filho, eu quero hoje estar embaixo desse holofote, dessa luz que vai brilhar e que vai mudar a minha vida.